Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca, trabalho no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Então, vou falar para vocês sobre o trabalho de análise de custo de tratamento de bacteremia com Staphylococcus aureus em paciente pediátrico com insuficiência renal crônica em diálise. Um assunto que já foi bem debatido, inclusive agora a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, vamos focar um pouquinho sobre custos. Para deixar claro, eu não tenho conflitos de interesse. E para chamar a atenção de todo mundo, queria deixar bem claro aqui que sim, a gente tem que falar que o sistema de saúde está doente financeiramente. Isso é algo muito importante no nosso dia a dia, tá? Por conta disso, a gente precisa destacar que é necessário a gente falar da sustentabilidade desse sistema de saúde. E para isso é cada vez mais importante que sejam feitos estudos farmacoeconômicos. Principalmente quando a gente destaca doenças complexas, que a gente pode necessitar de priorização de recursos. Então, nesse nosso trabalho, o problema aqui foi relacionado à bacteremia por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina em pacientes com insuficiência renal crônica dialítica. A solução poderia ser, a princípio, né, dá para usar a vancomicina com controle de nível sérico no paciente dialítico, então essa poderia ser a solução. Mas aqui a gente visualizou essa oportunidade de tentar fazer um estudo farmacoeconômico, tentando verificar, será que a daptomicina poderia ser uma alternativa de custo minimizadora? E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, então, a estrutura do nosso serviço, ela é composta por um time de stewardship de antimicrobianos, né? E aqui a gente tem nesse time os infectologistas, os microbiologistas e os farmacêuticos clínicos. Além disso, nós temos também o time do escritório de gerenciamento de valor, que nele nós temos os farmacêuticos especialistas em farmacoeconomia. E no centro de tudo isso, a gente vai ter o paciente em uso de antimicrobiano. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizar essa análise comparativa de custo de tratamento de bacteremia por MRSA em paciente com insuficiência renal crônica, com vancomicina versus daptomicina, na perspectiva do SUS, a partir dessa parceria entre o stewardship e o escritório de gerenciamento de valor. Como metodologia, então, para apoiar o time do stewardship, foi realizado esse microcusteio de um tratamento de MRSA com paciente com insuficiência renal crônica, e ele foi desenvolvido no escritório de gerenciamento de valor de um hospital pediátrico de alta complexidade do Brasil. Os estudos de microcusteio, né, todos os componentes do custo, eles são definidos no nível mais detalhado a partir dos dados individuais do tratamento do paciente. Então, foram coletados os custos médicos diretos, assim como os custos de recursos humanos durante todo o período de tratamento. Bom, então, o que a gente trouxe de resultado aqui para eu explicar para vocês, né? Então, a gente tem um paciente pediátrico com uma bacteremia por MRSA e que tem insuficiência renal crônica e faz hemodiálise 3 vezes na semana, né? E recebeu antibiótico por 15 dias e ficou internado por 20 dias. Então, a gente tem as duas estimativas. E aqui a gente trouxe para explicar como que a gente fez essa análise. Por exemplo, na estimativa da Vanco, a gente tem aqui bem certinho, então, explicando a miligramagem do frasco de Vanco, a dose que foi realizada para o paciente em hemodiálise, o número de doses feitas, o número total de miligramagem da vancomicina, né, e o número de frascos utilizados. Lembrando que o nosso hospital tem dose unitária, então manda a dose já unitarizada para o paciente, tá? Além disso, então, a gente tem que somar, além do custo do medicamento, a gente soma aqui os valores de vancocinemia, então, do exame, né? E é muito importante destacar que a gente tem que falar dos recursos humanos, porque, como foi falado anteriormente nessa última palestra, inclusive, aqui vai demandar muito recurso humano. Quando a gente fala em orientar a equipe, da coleta da vancocinemia, em qual momento tem que coletar, em qual momento a gente vai fazer o ajuste ou não, conforme os cálculos. Então, isso aqui a gente tem que levar muito em consideração, que vão ter vários profissionais envolvidos. Já quando a gente fala da estimativa da daptomicina, a gente vai ter principalmente as informações relacionadas à dose e o custo de RH vai ser menor, porque geralmente a gente vai estar mais envolvido no primeiro dia, com indicação, e nos próximos dias com monitoramento farmacoterapêutico. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem sobre o nosso protocolo institucional, né, quando a gente faz vancomicina para os pacientes que estão em hemodiálise. Então, o nosso protocolo ele exige muito esse acompanhamento, né, em relação às coletas de vancocinemia e os cálculos de ajuste. Tá?
E, por último, então, o resultado mostrando que, quando a gente fez, então, essa soma e comparou os custos, né, então a gente pôde verificar que a vancomicina, juntando o valor do medicamento com o exame, com as vancocinemias, mas o demandante do RH, que foi muito maior, a gente teve esse total de R$ 1.517 nesse tratamento. Já com a daptomicina, né, então a gente teria esse valor do medicamento, a gente não teria os exames envolvidos em relação a nível sérico, e o RH acabou sendo menor. Então, aqui, a gente tem uma redução de 48%. Tá? O que eu quero destacar aqui, gente? Eu garanto que muitos de vocês podem ter pensado, como quando viram falando sobre isso, poxa, quando a gente fala do custo de daptomicina e de vanco, a gente sabe que a vanco é 40 vezes mais barata do que a daptomicina. Mas, nesse caso, a gente quer dizer que a gente não pode avaliar somente o custo do frasco do medicamento. É muito importante a gente olhar o todo. Né? E, além disso, quando a gente olha para o todo, em relação a custo de diárias, mesmo assim, a gente tem uma redução de 3% do valor total do internamento. Além de tudo isso, a gente vai estar falando de otimização do tempo da equipe do stewardship, que é uma equipe altamente demandante, né, que é bem especializada no assunto. Para finalizar, eu só queria tocar num assunto aqui. Eu trouxe esse trabalho, né, do Stewardship Brasil, que ele destaca da dificuldade, muitas vezes, de desenvolver o programa de Stewardship, que é justamente a falta de tempo das equipes. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre otimização de tempo e contabilizar o RH. Tá? Então, concluindo, né, essa parceria entre o Stewardship e o Escritório de Gerenciamento de Valor, ela vai ser fundamental para a gente avaliar a viabilidade financeira, tentar realocar os recursos e até fazer negociações com operadoras ou SUS. Vai ter um impacto dessas avaliações resultando na otimização de tempo da equipe, né, e podendo acompanhar outros casos quando necessário. Nesse caso, a daptomicina se mostrou, sim, uma alternativa custo minimizadora em pacientes com MRSA e com insuficiência renal crônica dialítica. E existem poucos estudos de análises econômicas na rotina de assistência hospitalar, e especialmente em pediatria. Né? Então, aqui a gente sabe que é algo que tem que ser muito explorado, inclusive para quem faz stewardship, para quem é infecto, quem é farmacêutico clínico, é um destaque. Quem ainda não se preocupou com isso, a gente tem que se preocupar. As referências. E aqui, gente, um pouquinho da nossa equipe. Obrigada. Parabéns, muito bem apresentado. Fiquei com uma dúvida. Você contou também o tempo de estabilidade da droga ali, da daptomicina? Como é que ficou da vanco, que é a cada 48 horas que você estava usando, não é isso? Como que ficou essa... Isso, nessa análise eu não acabei falando ali, mas a gente contou a estabilidade dos dois medicamentos, que é 48 horas. Então, a gente pensou nisso porque a nossa dose unitária iria contar esse tempo justamente de estabilidade. Então, a daptomicina também tem 48 horas de estabilidade, então a gente contou isso. Inclusive, assim, os frascos que poderiam ser aproveitados, as doses dentro da estabilidade. Perfeito. E vocês conseguiram trocar? Então, na verdade, esse primeiro caso, a gente acabou usando a vancomicina durante todo esse tempo, e quando a gente já estava finalizando o tratamento, que a gente teve essa ideia de tentar fazer a comparação. Então, nesse primeiro caso, a gente acabou não fazendo a troca, a gente só fez análise comparativa de custo mesmo. Só que, recentemente, a gente teve uma outra paciente que também a gente identificou um MRSA, mesma história, exatamente, bacteremia por aureus, e o pessoal da UTI começou a vancomicina. Quando a gente estava para indicar a daptomicina, por conta dessa análise que a gente já tinha feito, saiu, na verdade, era um aureus, né, mas depois saiu o antibiograma que era sensível à oxa. Então, a gente acabou escalonando para a oxacilina. Tá joia. Não. Parabéns. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada.